Discussões sobre inflação global avançam na medida em que a guerra entre Rússia e Ucrânia impacta diretamente fornecimento e preço de petróleo e gás. Essa semana também tem super quarta com decisão de política monetária pelo mundo, e estes são os principais assuntos desse nosso episódio de mercado aqui do Investidor em Foco, que está começando neste dia 15 de março. Caio Camargo e Ítalo Martinelli, nossos especialistas em recomendação e portfólio, que estão aqui comigo hoje. Meninos, bem-vindos, tudo bem por aí? Boa tarde, Renata, tudo bem? Obrigado por mais um convite aqui. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Rê, boa tarde, Ítalo, boa tarde aí aos ouvintes, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de como estiver ouvindo. Agradeço novamente o convite para poder participar. Boa, meninos, a gente tem bastante coisa para conversar hoje, porque tem essa semana super importante para a política monetária, tem ainda o desenrolar desse conflito geopolítico envolvendo Rússia e Ucrânia e tantos impactos que já são perceptíveis na economia. E aí, vamos começar pela semana da super quarta. Tem decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos na quarta-feira, e outros bancos centrais também decidem sobre suas políticas monetárias ao longo da semana. Mas se a gente falar de quarta especificamente, é super importante porque junta o ciclo de alta de juros e sinalizações, principalmente do Fed, que é o Banco Central norte-americano, sobre os impactos do conflito na economia. Então, queria começar com vocês falando sobre quais são as expectativas para a decisão do Fed dessa quarta. Quem começa? Eu vou começar aqui então, Renata. Vamos lá. Expectativas pelo posicionamento do Fed, né, para essa super quarta que a gente vai ter, né? A expectativa do mercado inteiro é que a gente vai começar, de fato, a ver o início do processo de alta de juros dos Estados Unidos. Essa vai ser a primeira alta de juros do Fed desde 2018, então a gente vai iniciar o processo aqui de aperto monetário por parte do Federal Reserve, que é a autoridade monetária dos Estados Unidos. Vale destacar que alguns países, principalmente países em desenvolvimento, como o próprio caso do Brasil, já estão bem mais avançados nesse processo de aperto monetário. Então, os países desenvolvidos, eles estão começando a fazer um catch-up de política monetária, e a gente vai começar a ver exatamente os Estados Unidos fazer isso. Qual a expectativa do mercado para essa primeira alta? A expectativa do mercado majoritariamente é uma alta de 0,25 pontos percentuais, né, que a gente chama de 25 base points. E o principal ponto que o mercado quer ver também é as atualizações das projeções do Banco Central americano. Quando exatamente o Fed ele faz a sua divulgação, ele também atualiza de como ele está analisando exatamente as expectativas de médio e longo prazo para as pressões inflacionárias e também qual é o entendimento dele de o que é um choque de curto prazo e o que ele deve combater exatamente para ele trazer as expectativas inflacionárias do longo prazo mais para o centro da meta. Assim, para esse momento de decisão de política monetária, ele é super difícil, né? Porque o que a gente está vendo, né? A gente está vendo o Federal Reserve e os outros bancos centrais ao redor do mundo tentando controlar níveis de inflação que estão extremamente altos, mas sem comprometer a economia em um cenário de baixíssima previsibilidade, porque aqui, de fato, o cenário de decisão de política monetária, ele entra diretamente... ele é diretamente afetado pela crise que a gente está tendo na Ucrânia. E uma guerra, a gente sabe que a guerra, se tem uma coisa que ela tem um nível muito alto, é o nível de imprevisibilidade. Infelizmente, a gente não tem como determinar que a guerra vai terminar daqui a uma semana num acordo entre a Ucrânia e a Rússia, se a Ucrânia vai conseguir expulsar os russos, se a Rússia vai conseguir, de alguma forma, também desestabilizar o governo central, os militares ucranianos. Então, assim, de fato, o nível de previsibilidade é muito alto. Então, como você toma uma decisão de política monetária nesse cenário, né? Um cenário de altos choques de commodities, principalmente, o choque de oferta que está tendo e como está afetando exatamente pressões inflacionárias ao redor do mundo. Então, assim, acho que de forma geral é isso. A expectativa é uma primeira alta. Nosso cenário aqui dentro, assim, principalmente quando a gente está falando, a gente está olhando ali mais uma expectativa de um ciclo de alta de juros, mais ou menos de 4 ou 5 altas que o Fed deve realizar esse ano, tá? Provavelmente mantendo esse pace de 0,25 pontos percentuais por reunião, mas, obviamente, isso pode ser mudado, visto, principalmente o que eu falei no começo, né? A expectativa de qual vai ser a atualização de projeções do Banco Central americano, a forma que ele sinalizar exatamente
como ele está vendo o andamento dessas pressões inflacionárias vai ditar muito como o mercado vai projetar esse aperto monetário por parte dos Estados Unidos. Tá? Perfeito. E até complementando um pouco aqui, diga, Caio, diga. Não, vai lá. Vamos pensar até com a cabeça do banqueiro central americano, né? Um momento difícil, né, de inflação alta pelo mundo, taxa de emprego lá bastante baixa também, estão favorecendo, de repente, um aperto monetário, estoura um conflito, né, e uma mudança de taxa de juros a depender de como se torne, né, como se concretize ela e como ela vai ser tomada, os indicativos das próximas também, acaba mexendo com o mercado como um todo. Falando dos Estados Unidos, é a taxa de risco livre de risco que a gente fala, né, taxa de juros ali livre de risco do mundo. Então, ela acaba baseando quase todas as outras cabeças de bancos centrais ali ao longo do mundo. Então, realmente, é um momento bastante delicado, porque o Banco Central americano vai ter que colocar não só essas coisas internas em conta, mas também o resto do mundo, né? Então, acho que a decisão está meio tomada, acho que vai ser meio que importante a gente monitorar mesmo o comunicado, né? O que ele vai falar sobre o conflito, como é que ele está enxergando isso e qual o possível papel do próprio Federal Reserve nas próximas reuniões, visando também não só a escalada de inflação mundial, e o que o Ítalo já bem trouxe aqui, como é que vai ser esse papel dele perante esse conflito também, né? E balizando ali as tomadas de decisões de juros ao longo do mundo. Tá? Acho que é importante levantar isso também. Perfeito. Até eu ia perguntar justamente isso para vocês, porque, de certa maneira, o mercado está quase que mais atento ao que o Fed vai analisar e se colocar em relação ao conflito, já que tem todo esse impacto direto em preços de commodities tão importantes como o petróleo, que os Estados Unidos são diretamente afetados, do que necessariamente no quanto vai subir essa taxa, que é algo que já está sendo discutido há tanto tempo, né? Sim, acho que isso é um bom ponto. Acho que nesse momento que o mercado está analisando exatamente isso, como o Federal Reserve e os outros bancos centrais vão exatamente analisar o impacto do conflito nas suas expectativas, na sua visão sobre as expectativas inflacionárias dos agentes das suas economias. Tá? A gente, semana passada, viu até um outro Banco Central, que é talvez o segundo mais importante, que é o Banco Central Europeu, tomar a decisão de política monetária dele também. Ele optou pela manutenção das suas taxas, das suas principais taxas indicativas, mas sinalizando exatamente que ele, nesse momento, via ainda com muita incerteza sobre os impactos da guerra sobre a atividade econômica. A gente sabe que aqui a atividade econômica para a Europa era bem mais afetada que os Estados Unidos, visto a interdependência que existe entre o bloco europeu e a Rússia, mas já foi uma sinalização ali de um primeiro Banco Central sinalizando como ele está fazendo a leitura desse conflito. Tá? É importante também destacar, acho que a gente vai falar um pouquinho de agenda um pouquinho mais para frente, mas essa semana não tem só o Banco Central dos Estados Unidos e também vamos ter Brasil, mas assim como a gente tem um grande número de decisões políticas monetárias, também vai ter Reino Unido, Japão, China, até a própria Rússia. Então isso vai ser importante também ver como tanto os mercados desenvolvidos quanto os emergentes tomam essa decisão. Tá? Agora, retornando um pouquinho à sua pergunta, né, qual é a relação do impacto direto do conflito nos preços do petróleo? A gente já até comentou um pouco sobre isso nos nossos últimos podcasts, que a Rússia, ela de fato, é um grande player dentro do mercado de energia, principalmente de petróleo e gás natural. Então, ela tem um papel ali fundamental, ela mais ou menos 8% da oferta de petróleo no mercado internacional é feita pela Rússia. Então, de fato, quando a gente tem um grande player que tem um papel fundamental ali de fazer parte da oferta nos mercados internacionais, sofrendo os embargos que está sofrendo, e agora esses embargos cada vez mais estão sendo mirados para o setor de energia da Rússia, a gente começa a ver a commodity ela sendo afetada, e isso afeta o mundo inteiro, visto a questão toda de paridade internacional que a gente tem para os preços do petróleo. Isso aqui afetou de cheio o próprio Estados Unidos, a gente está falando de Fed aqui, então a gente viu o preço da gasolina e diesel baterem recorde nos Estados Unidos, tá? A gente, inclusive, a inflação nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do CPI, né, que é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Quando a gente olha 12 meses para trás, de fevereiro a gente está atingindo 7,9% de CPI, o nível de CPI quando a gente olha 12 meses. Isso é o maior nível, para você ter noção, Renata, em 40 anos. Então, Nossa Senhora. Para a gente até olha uma inflação de 8% para níveis do Brasil é alta, mas nem é tão assustadora. Mas quando a gente compara isso aos níveis de inflação dos Estados Unidos, a gente está falando de uma inflação que é literalmente a maior nas últimas 4 décadas.
Então, aqui a gente está vendo, de fato, o conflito atingindo em cheio ali, principalmente quando a gente olha, nesse primeiro momento, o que está sendo afetado no preço da gasolina e do diesel. Por um segundo momento, a gente está até tendo essas discussões hoje, né? Como é que afeta as questões inflacionárias se a gente tiver um fim da guerra hoje, por exemplo? Né? Como é que isso vai, de fato, afetar não só o petróleo, mas o que afeta os níveis de inflação, as pressões inflacionárias ao redor do mundo? A nossa expectativa aqui é um pouco de fato, as pressões inflacionárias se voltarem muito para a questão dos grãos, tá? Para a questão de segurança alimentar, que a gente entende que os alimentos vão ser, de fato, onde vai bater mais a inflação no longo prazo, mesmo se a gente tiver o fim da guerra hoje. Porque, de fato, se a gente tiver o fim da guerra e a Rússia parar de sofrer os embargos, beleza, a gente pode até ver a questão do petróleo ali, quando a gente olha o nível da commodity nos mercados internacionais recuando, mas aqui a gente tem uma questão que os alimentos, eles têm uma questão de agenda, né? Quando a gente pensa assim, pela questão exatamente de você fazer o plantio, de você adubar, fertilizar o solo também, lembrando que aqui tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles são fornecedores super importantes de grãos para o mundo inteiro, e a Rússia ela tem um papel muito grande em ser exatamente uma grande exportadora de adubo e fertilizante para o mundo. Então, o que a gente mais chama atenção para a gente, e é um pouco do que a gente quer ver também, como o Fed vai sinalizar, não é só o choque de curto prazo, tá? Que é exatamente o petróleo e o choque de energia que a gente está vendo, mas principalmente como eles veem o choque no longo prazo que esse conflito pode gerar, visto toda essa cadeia produtiva de alimentos está sendo afetada, e diferente do petróleo, que você pode simplesmente passar a ofertar novamente de forma rápida, assim como a Rússia está sofrendo embargos e saindo do mercado internacional, ela pode voltar. Mas aqui para os alimentos é uma questão bem mais sensível, e também a gente quer ver um pouco de qual é a visão do Fed e do nosso próprio Banco Central brasileiro, que também vai ter sua decisão de política monetária, também para essa questão de pressões inflacionárias para o médio e longo prazo. Tá? Não sei se, Caio, você quer complementar com algum ponto? Eu acho que essa parte de grãos é extremamente importante, porque a gente vem discutindo há semanas commodities, né? Petróleo subindo, gasolina aqui, diesel ali, enfim. E hoje a gente tem um mundo extremamente conectado, né? Globalizado. Então, a gente vê, falando da Ucrânia, né? Ela é uma forte exportadora de trigo. E como o Ítalo bem trouxe, se eventualmente a neve começou a derreter agora, por lá, mais ou menos março, né? Então, a semente já foi plantada, e aí espera-se derreter essa neve e começa a jogar o adubo para na primavera, verão, a colheita acontecer. Então, cada tempo mais que a gente demora para o conflito chegar a um cessar-fogo, um final, mais tempo vai demorar para ter essa adubação e eventualmente a safra vai ser muito menor. Então, isso acaba impactando o globo, né? Não só na questão do grão, mas o farelo do trigo que é utilizado para ração. E aí a gente começa a ver meio que um efeito cascata em outros grãos também, por exemplo, né? O petróleo está caro, aí você vai para combustíveis alternativos. A gente aqui tem o etanol vindo da cana, mas os Estados Unidos, por exemplo, ele tem um tipo de combustível alternativo também, que é derivado do milho. Então, o milho acaba subindo o seu preço, o milho também é utilizado para ração, e a gente começa a ver essa parte, principalmente da alimentação, se for dizer assim, tendo uma tendência ali a sofrer um pouco, dependendo de quanto tempo a gente levar ainda para definir esse conflito, por exemplo, e obviamente isso traz um impacto forte e mais persistente nas pressões inflacionárias que a gente vê hoje e já vem precificando ali para os próximos meses. Então, por isso que essa semana é extremamente importante, de novo, não só por decisões de políticas monetárias, mas como os bancos centrais ao longo do mundo estão enxergando esse movimento, né? Eu acho que é isso que é legal de a gente ter em mente assim agora. Sim, e de certa maneira essa inflação global sendo acentuada por esse choque de preço de tantas commodities é um dos resultados dessas mais de 2.000 sanções que vêm sendo impostas à Rússia por causa da ofensiva direta contra a Ucrânia, né? Tem um vínculo direto entre essas duas questões, né, meninos? Sim. O que a gente está vendo agora é o isolamento econômico da Rússia. Uhum. Se a gente for ver ali desde o dia 22 de fevereiro, né, começaram a ser impostas várias sanções ali de governos e empresas, e hoje mais de
aproximadamente 2.800 novas sanções ao redor do globo contra a Rússia, ou russos ligados ao governo, algo nesse sentido, tem sido implementadas, né? Em resposta ali, né, o país também prometeu fortes consequências, né? Enfim, pretende até apresentar uma lista de produtos que ele vai, isso falando da Rússia, né? Que ele pretende proibir também a exportação, né? Por exemplo, a gente estima ali que dentro de produtos estejam também combustíveis fósseis, né? Por exemplo, gás natural, que é uma commodity tão importante para a Europa, né? Que é basicamente grande parte do aquecimento ali de países como a Alemanha é do gás natural vindo da Rússia, né? Além disso, a gente viu algumas empresas, né? Dizendo que vão sair do país, o governo ali também, mas só está tomar controle estatizar essas multinacionais, né? Para aqueles países para aquelas empresas que deixarem o país. A ideia do governo é estatizar ou tomar controle, eles têm até, se não me engano, 15 dias, alguma coisa assim, para retomar suas atividades, senão o governo vai incorporar. Então, nas últimas semanas, por exemplo, a gente viu novas sanções por parte dos Estados Unidos contra a Rússia, né? Principalmente no setor de energia. A gente viu o Reino Unido também anunciou que reduzirá ali, aos poucos importações de petróleo e derivados da Rússia. A União Europeia anunciando ali um plano de mudança da matriz energética até 2030, e esse acho que é um ponto central que fica desse conflito, né? A gente vê países acabando ficando bastante dependentes de um único fornecedor para algumas commodities ou alguns itens, por exemplo. Então, a gente entende que o que vai sair, principalmente desse conflito, é essa mudança, né, na cabeça dos países ali de buscar um outro tipo de fornecimento, algo alternativo, que não só um combustível fóssil, por exemplo, que realmente está sendo, né, bastante complicado, principalmente para os países da Europa. Adicionalmente também, né, a União Europeia ali impôs medidas restritivas ali, só na última semana, mais 160 indivíduos que ela já tinha somado ali ao pacote inicial de sanções ali contra indivíduos também, né, a gente vê bilionários russos tendo o próprio time de futebol inglês, o Chelsea, que é de um russo, está sendo colocado à venda justamente por conta de sanções ali, enfim, não vai poder transacionar jogadores, não vai participar de campeonatos, enfim, teve a questão também do sistema financeiro, né, de transferências internacionais, ao SWIFT, né, a Belarus, por exemplo, é uma que está aliada da Rússia, que também foi feita uma sanção contra a Belarus nesse sentido. Enfim, a gente tem uma infinidade de embargos e sanções feitas pelos países, e como eu falei um pouco no começo, né, algumas empresas como Apple, Visa, Mastercard, McDonald's, Starbucks, enfim, a lista é bastante extensa ali, falando ou que vão sair da Rússia ou vão parar suas operações por enquanto. Então a gente tem bastante algumas formas, na verdade, de você tentar trazer o conflito não de uma forma bélica, mas que chegue-se num consenso sem precisar escalar para a violência, né? Então, talvez não seja mais diplomático você ter sanções e embargos, mas quando a gente está falando de um conflito bélico, acho que acaba sendo uma forma interessante, uma forma até nova, não nova porque ela já é um pouco antiga, mas ser feita desta forma, né, sem colocar a mãos em armas, assim, eu acho nesse tamanho e nessa coordenação global é mais nova. Então, é uma forma bastante interessante de a gente tentar pôr fim num conflito ali, né? É um efeito cascata que acontece, né? E acaba atingindo tantos países que não têm, às vezes, nem ligação direta econômica ou de comércio exterior com os países envolvidos. E aí a gente falou tanto de petróleo, combustível e do quanto essa commodity está sendo alvo de atenção por causa de choque de preço e por causa, de fato, dessas sanções que o Caio acabou de falar, que, trazendo aqui para o Brasil a nossa conversa, em Brasília, governo e também Congresso estão estudando formas de desonerar combustíveis que estão subindo de valor, e queria saber de vocês o que já foi feito e que cenário é possível a gente perceber ao longo das próximas semanas, hein? Acho que aqui tem um ponto que, primeiro, vamos relembrar uma questão, né? A gente está vendo
essa discussão de preços dos combustíveis, alta dos combustíveis, desde o ano passado, né? Se a gente pegar assim, fizer na verdade, ouvinte, lembrar o preço da gasolina no posto mais próximo da sua casa, você vai lembrar desde início de 2021 como ele foi subindo mês a mês e simplesmente foi continuamente subindo, e agora a gente teve esse grande choque, onde na última semana a Petrobras ela divulgou, inclusive, um ajuste, né, do preço do combustível, 19% no preço do combustível, 25% no diesel e 16% no gás de cozinha, baseado na sua política, né, de paridade internacional com o preço de energia de forma geral, né? Então, com o dólar se fortalecendo, e esse parte desse fortalecimento do dólar é até também um reflexo do que a gente falou mais cedo sobre a expectativa do Fed de aumentar juros, e o próprio choque de oferta, tudo que a gente está falando do petróleo, que agora se exacerbou com a guerra. Então, o que a gente está vendo é um processo, de fato, dos combustíveis subindo, e a gente sabe o quanto que isso, de fato, é uma coisa que gera aqui um custo de capital político para o governo e, de fato, um custo no bolso da população como um todo muito forte. E a gente já viu também nos últimos anos, principalmente ali, acho que todo mundo se lembra no governo Temer, o quanto que a mobilização dos caminhoneiros, a mobilização dessa classe, ela tem força para, de fato, forçar um pouco o governo a adotar algum tipo de mudança de política ou até atuar um pouco junto da Petrobras. Então, o que a gente viu nos últimos dias, tá, Renato? Primeiro, na quinta-feira, a gente viu uma proposta ali, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que prevê uma alíquota única de ICMS sobre o combustível. Essa proposta ela vai, se não me engano, até outubro. E então a gente vai sair de um modelo onde era uma cobrança variável dos combustíveis para uma cobrança de uma alíquota fixa. Isso foi única para todos os estados, foi determinado na quinta-feira. E na sexta de manhã também teve um projeto de lei para a criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, chamado de CEP. Então aqui esse fundo ele vai, de fato, atuar quando o nível de combustível ficar acima de uma determinada banda. Eles vão usar o caixa desse fundo exatamente para fazer uma manutenção um pouco mais baixa dos preços dos combustíveis na ponta. Também o que a gente viu, tá? Uma proposta para estabelecer ainda a ampliação do auxílio de gás para 11 milhões de famílias, visto que o gás, ele também, assim como a gasolina, ele está no processo de ascendência de preço muito forte. E o auxílio também está tendo uma discussão de um auxílio de gasolina de 100 e 300 reais para taxistas, motoristas de aplicativos e com renda até 3 salários mínimos. E no fim de semana, aqui continuando ainda, tá? Todas as discussões que a gente está vendo de políticas para atuar aqui no preço do combustível. A gente viu também o governo federal falando sobre a proposta, uma possível isenção de imposto para a gasolina, no mesmo modelo do diesel, zerando PIS e COFINS. O que é um pouco do que o mercado está olhando para essas atuações, tá, Renata? Assim, o mercado entende que, de fato, o governo está tentando atuar aqui, está tentando fazer alguma coisa na ponta. A gente tem visto também a gente também tem visto as discussões envolvendo também a Petrobras, inclusive, na quinta-feira, se não me engano, ela foi muito afetada por essas discussões, porque aqui os investidores entendem que isso é uma atuação diretiva na política de preço da companhia, e isso poderia, de alguma forma, afetar o acionista no longo prazo. Mas o que o mercado entende também, quando a gente vê alguns analistas e algumas casas defendendo que, mesmo com essas atuações, as ações ainda teriam baixa efetividade na ponta, visto que, de fato, o preço, mesmo com esses ajustes que a Petrobras fez, ele ainda está defasado em relação à política de paridade internacional. Então, assim, a gente teria aqui um custo fiscal alto para uma efetividade que é discutível na ponta, mas, de fato, o governo está tentando atuar de alguma forma, e isso ficou ainda mais forte no fim de semana, quando a gente novamente começou a ver discussões ali sobre transportadores de carros, transportadores de combustíveis e algumas classes de caminhoneiros discutindo novamente uma possibilidade de greve e a possibilidade de início de alguns protestos para essa semana, tá? Então, acho que o governo ele está não só, como eu falei inicialmente, olhando também essa questão toda do capital político, de ver o preço da gasolina aumentando, isso afetando os índices inflacionários do país, mas também a possibilidade ali dessa classe de caminhoneiros que como eu falei, uma classe muito forte. Todo mundo lembra da greve dos caminhoneiros no governo Temer, de como ela paralisou grande parte do país. Eu ia falar isso, 2018, né?
teve consequências super sérias a paralisação. Ninguém está dizendo que ela não é legítima, é só porque também é um tipo de coisa que acaba afetando outros tantos segmentos e tantas pessoas por causa de abastecimento, né? Exato, a gente começou a ver desabastecimento da própria gasolina na ponta, porque não tinha quem para transportar. A gente viu também que a gente tinha dificuldade, quem não pediu uma encomenda e demorou ali 1 mês e meio para chegar naquela época, né? Então, assim, a gente está vendo, de fato, essa classe se mobilizando, visto os últimos reajustes e tentando buscar ali um alinhamento junto do governo com ameaças de greve e protestos para a próxima semana. Então, acho que o pano de fundo todo é esse, e foi como eu falei, né? A gente está vendo aqui o governo, de alguma forma, tentando atuar dentro da zona de atuação dele. Tá? E aí, com esse mapa que o Ítalo acabou de traçar, acho que fica cada vez mais claro, né, para acompanhar o raciocínio, como é que a inflação vai ser impactada. A gente fala de um aumento de commodities, aí aumenta o frete, aumenta isso, aí na ponta chega para o consumidor um aumento de um alimento, de um remédio, alguma coisa. Então, assim, esse efeito cascata que a gente falou um pouco atrás ali, é um exemplo bastante prático de como essa preocupação, essa pressão inflacionária que a gente tanto fala aqui há algum tempo, e piorou um pouco mais durante esse conflito, acho que fica bem, bem fácil de entender, né, esse caminho, né, que esse aumento de preços ele acaba trazendo para o nosso dia a dia. Acho que para mim é um painel bem claro, sabe? E é interessante exatamente, só complementar o Caio, claro. Como a gasolina ela tem um papel, assim, além do papel que ela tem no IPCA, ali, diretamente, porque existe uma linha ali de combustível que tem um peso, inclusive, super grande, ela, como o Caio falou, ela afeta tudo, né? Porque quando a gente pensa no tomate que a gente compra no supermercado, o peso do frete dentro do preço do tomate que a gente vê embutido na ponta tem um peso muito grande. Então, quando você começa a afetar a gasolina e combustíveis, você começa a afetar, na verdade, várias das outras linhas dos nossos índices inflacionários, e com isso realimenta ainda mais a própria pressão que está acontecendo. E essa pressão inflacionária que aqui no Brasil, especialmente, a gente tem percebido já há quase um ano, dá para se dizer, e que tem uma influência direta nas decisões que o Copom vem tomando de alta de juros. Como a gente tem super quarta, tá agora falando de Brasil, queria saber de vocês a expectativa que se tem em relação à decisão do Copom que sai nesta quarta-feira. É uma expectativa de alta, mas uma alta não tão forte como a gente viu nas últimas, é isso? Exato, acho que a gente vinha de um aumento aí de 1,5%, algumas reuniões já. Na reunião passada, o Banco Central ele já deu uma diretriz de que ele deve diminuir esse ritmo. O mercado é um consenso, tá? Uma espera ali de 1%, mas existem apostas ali de 1,25%, por exemplo. Acho que o cenário da grande parte dos economistas é que eles não descartam uma surpresa mais para cima, justamente buscando conter essa pressão inflacionária, né? A gente está falando de uma taxa ali de 12,5%, por exemplo, 12,25%, tem casos que falam. Hoje a gente já viu no Focus ali um aumento, basicamente em tudo, eu vou falar um pouquinho na agenda ali, mas enfim, um aumento de taxa de juros ali também. Então, principalmente porque a gente imaginava, né? Acho que o Banco Central e todo mundo esperava um arrefecimento um pouco maior da inflação local. Mas na sexta-feira passada, após a divulgação do IPCA de fevereiro, que veio bem acima da expectativa, né, veio de 1,01, acabou trazendo, né, esse receio. E então é possível que talvez ele continue em magnitudes menores, tá? Mas pode ser que, se não havendo surpresa, e de novo é importante a gente entender qual vai ser o tom desse comunicado, né, para tentar antecipar um pouco. Porque falava-se, né, de um aumento de 1 agora, e na próxima reunião, daqui a 45 dias, um aumento de meio. Pode ser que venha de 1,25, ou mesmo na próxima reunião mais 1%, e para a gente entender até onde esse ciclo de aperto monetário, essa alta de juros aqui no Brasil, deva seguir, e até por quanto tempo, né? Esperava-se que, de repente, poderia ficar um tempo específico, nessa casa de 12,5, ao longo do ano que vem já ir baixando, pode ser que isso se estenda um pouco mais. Então, realmente, aí o conflito ele trouxe bastante incerteza e aí para todo mundo, incluindo o Brasil, obviamente. Incerteza em cima da incerteza, né, Caio? Que já vinha com a herança da pandemia, né? Exatamente. Eu ia adicionar só um ponto ao que o Caio falou, que assim, quando a gente olha de fato as últimas divulgações do IPCA, a gente, de fato, assim, o que o Caio falou, assim, a gente nessa última de
fevereiro, né, a gente ainda não tem ali uma pressão da guerra em si muito latente, porque eu acho que a gente pegou poucos dias ali de fevereiro, e a gente deve ver isso com mais força em março, mas eu acho que um ponto que a gente deveria destacar, principalmente quando a gente olhou esse último IPCA, é como a gente, na verdade, também vê o núcleo do IPCA no Brasil ainda muito forte, né? O núcleo aqui, ele exclui, de fato, as coisas que são um pouco mais temporais, são choques mais momentâneos. Então, assim, o que chama atenção para a gente, e a gente, inclusive, chamou atenção, acho que do mercado, e fez grande parte do mercado também, revisar para cima as projeções de inflação, a gente viu várias revisões de várias casas no Brasil, foi, de fato, a gente está vendo, assim, não só o choque temporário, que deve agora, em março, vir mais forte ainda com a guerra, que a gente vai ver, de fato, março com a guerra acumulando ali o mês inteiro o choque na inflação, mas a gente vê o núcleo da inflação ali, principalmente com bens industriais e serviços, afetando muito exatamente esse núcleo inflacionário, né, afetando o IPCA, muito devido a toda essa inércia inflacionária que, de fato, a inércia inflacionária é um pouco desse processo que a gente estava comentando exatamente de retroalimentação, né, que é quando você tem uma expectativa de a inflação ser 5% no próximo ano, você já aumenta seus preços na expectativa daquela inflação, e isso vai retroalimentando, todo mundo fazendo ajustes atrás de ajustes. Isso daqui a gente pode ver um exemplo clássico, por exemplo, os aluguéis que são reajustados à IGPM, que vão exatamente pressionando a inflação para frente. Então, acho que vale destacar exatamente isso, além dos choques temporais que a gente está vendo, e a guerra é um exemplo fortíssimo disso, o choque de petróleo também, a gente tem problemas internos aqui de inflação bem forte, principalmente no setor de serviços e meio industriais. Perfeito, gente. E para a gente fechar essa conversa, o que temos de hoje, terça-feira, até sexta, para acompanhar no mercado de desdobramentos, além, é claro, dessas tentativas de negociação entre Rússia e Ucrânia, e os desdobramentos do conflito e a super quarta que a gente já falou por aqui, hein? Eu até falaria super semana da política monetária, porque Nossa! desde que eu estou no mercado, acho que eu nunca vi uma semana tão, não só de quantidade de decisões, né, de política, mas a importância delas. Mas começando até pelo Brasil, né, a gente tinha essa semana a divulgação do IGP-10 de março, tá? Volume de serviços também para janeiro, tá? Isso tudo para quarta-feira, então realmente é uma super quarta, numa super semana de política monetária. Sim. Temos ali o IBCBR de janeiro, que sai na quinta-feira. Esse é o que a gente diz ali que é uma prévia do PIB, né? Ele sai, uma prévia de atividade, né? Ele sai na quinta-feira, então ele meio que antecipa ali, dá um cheiro para o mercado de como deve ser a atividade para o mês, por exemplo. Enfim, a gente tem divulgação de balanços ainda, Eletrobras, por exemplo, na sexta-feira, e hoje saiu a pesquisa, na segunda-feira, ontem, desculpem, saiu a pesquisa Focus. Eu acho que é importante trazer, porque a gente teve bastante revisão, tá, para cima ali, por exemplo, inflação para 2023, para 2022, ali, com aumentos para esse ano, quase de 1%, ali 0,80 mais ou menos. Para 2023, um aumento um pouquinho maior, saindo de 3,5% para 3,70%. Um dado curioso, o PIB para esse ano, dado esse impacto de commodities, né, o preço está subindo, isso, de certa forma, pode ter um impacto até positivo, marginal na nossa atividade. Então, a gente estava vendo ali um PIB, isso do mercado, tá, que eu estou trazendo, na casa de 0,42, subiu um pouco ali para 0,49, né, que acaba sendo curioso, a gente falava de uma atividade mais enfraquecida para o Brasil, então isso pode ter um impacto positivo. O restante ali, câmbio para baixo, Selic, como eu falei, para cima, né, mais 0,50 para esse ano, 0,50 para o ano que vem. Eu acho que, e para internacional, principalmente, é o que a gente já falou bastante aqui, são os bancos centrais mesmo, né, Federal Reserve na quarta, Banco da Inglaterra quinta-feira, Japão, Rússia e Turquia na sexta-feira. Além disso, a gente tem o chamado PPI, né, que é a inflação para produtores nos Estados Unidos de fevereiro, também na quarta, vendas a varejo, e vários discursos ali de dirigentes do Banco Central, também da Europa ali. Então, é uma agenda bastante fechada ali, uma semana cheia de agenda. Muito bom, Caio, obrigada. Gente, foi ótimo, obrigada por todas as atualizações. É importante também a gente trazer essas análises
econômicas dos impactos do conflito, o quanto isso pode respingar nessas decisões de política monetária, né? Boa semana para vocês, a gente se encontra na próxima. Obrigado, Renata. Até semana que vem. Obrigado, Rê. Obrigado, Ítalo. Uma boa semana aí para todos os ouvintes e até a próxima. Até, e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio de terça aqui no Investidor em Foco, com tanta atualização importante na economia, não só brasileira como global. A gente volta na quinta com os nossos episódios de quinta, que tem muito de planejamento financeiro e também de comportamento dos investidores. Esperamos vocês, tá bom? Até mais!